Você está ouvindo Pensando Família, um programa de informação, entrevista e conhecimento. E aí pessoal, tudo bem? Pastor Alexandre da Escola São Mateus de Sapiranga e começando uma nova temporada do nosso programa Pensando Família. Hoje aqui na cidade de Sapiranga, comunidade São Mateus, e eu estou junto aqui com o pastor André, que já vai se apresentar, e a nossa conversa é sobre este livro, depois vai aparecer a descrição um pouco mais sobre ele, que é O Mito da Geração Millennial, feito por Ted e Chesley Doran, da editora Ao Leitor. Então as informações vão estar lá para vocês. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão do segundo capítulo. E aí, pastor André, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, né? Então, apresentando, eu sou o pastor André, né? André Silva, né? E aqui de Sapiranga, já estamos aqui há quase aí 7 anos, né? Indo para 8 anos aí de trabalho 7 aqui anos já. em Sapiranga, né? E sou natural de Pelotas, Rio Grande do Sul, já sou pastor aí há pouco mais de 20 anos aí nesse, né, no ministério aqui da Igreja Luterana, né? E nos últimos anos, então, estamos aqui em Sapiranga trabalhando aqui na Congregação São Mateus. Já trabalhei também na escola São Mateus, né? Antes da tua chegada lá, Sim, né? sim. Fazia esse trabalho duplo, mas agora exclusivamente aqui na congregação. É legal, esse programa ele é destinado para famílias, né? E a escola também usa esse espaço como se fosse um braço de conexão com as pessoas de casa. É tão legal ser pastor em escola porque nós temos a oportunidade de falar com as crianças num ambiente que, por vezes, muitas delas não têm o costume de estar em igreja, né? E o nosso programa não é só sobre igreja, né? Mas é ter um toquezinho da questão cristã, espiritual, para que as nossas famílias que estão nos assistindo possam pensar, o que eu faço com esse conteúdo no meu dia a dia? Então, o assunto de hoje, nosso livro, O Mito da Geração Millennial, especialmente lá no capítulo 2, né? Quem tiver a oportunidade de ler, pode pedir emprestado para o pastor, né? Eu também tenho aí, quem sabe um dia a gente pode fazer o empréstimo do livro para vocês. O capítulo 2 do livro ele fala um pouco sobre a questão dos estereótipos. Quando a gente vê alguém da geração millennial, e para a gente meio que localizar, são as pessoas que nasceram a partir dos anos 80, né? 81, 82, por ali. E essas pessoas hoje estão com a nossa idade. Eu nasci em 78, pastor? 80. Ah, então, é justamente a idade do pastor que a gente está conversando agora. E muita gente fala que essas pessoas, né, que nasceram nessa época, que são chamados de millennials ou geração X, também são pessoas bastante preguiçosas, que não têm muito foco, que mudam bastante, né, de opinião. E o livro fala um pouco sobre isso. Por isso o próprio nome já fala. Isso é um mito ou isso é verdade? Já que tu faz parte, eu também, dessa geração, a gente pode dar um testemunho vivo, né? E muitos que nos assistem também, talvez, fazem parte dessa geração. É mesmo assim que nós somos de uma geração que não tem muito foco? O capítulo 2 fala ali especialmente de preguiça, né? Exato, domínio de Uma preguiça. geração preguiçosa, né? Uhum. É muito falado assim, esse pessoal hoje não quer nada com nada, não quer estudar, não quer trabalhar, não tem foco, não pensa em futuro, né? Mas toda generalização, ela tende a botar uma imagem que nem sempre corresponde com a realidade, né? Então, como é que eu vejo isso? Você tem uma parcela de pessoas, sim, que são mais, digamos assim, tem essa dificuldade, né, de concentração, de objetivo, ou como alguns talvez digam, preguiçosos, né? Mas você tem uma outra grande parcela, e é com certeza a maioria, assim. que não é assim, né? É um pessoal focado, é um pessoal que tem objetivos, um pessoal que trabalha duro, um pessoal que se esforça bastante, né? E então você tem esses dois lados. Talvez o que ajude hoje é que nós temos uma grande exposição na internet, dos meios de comunicação, que torna essa visão dos preguiçosos uma coisa mais ampla do que era nas gerações passadas. Mas preguiça sempre existiu, né? O próprio autor ele comenta numa certa parte do livro que talvez não seja uma questão de preguiça em si, mas a quantidade de opções que se tem hoje em dia para que a gente possa ficar um pouco em cada coisa. A pessoa não é persistente, não fica muito tempo na mesma coisa.
né? Não mantém o foco, eu não tenho vontade de fazer. Por quê? Porque tem tanta opção que por vezes pensa, por que eu vou fazer uma coisa que eu não me sinto bem? Então eu troco e faço outra coisa, né? Os pais da gente ficaram 30, 40 anos no mesmo emprego, né? Nós, eu tô aí 22 anos no mercado de trabalho, né? Atuando, e quando a gente chega ao momento de pensar assim, quanto tempo tu fez a mesma coisa? Eu já tive uns 8 empregos diferentes. Claro, nos últimos anos eu estou trabalhando como pastor no ministério e na mesma função então, né? É uma característica do Uhum. pastor de estar sempre na mesma função. Mas em locais diferentes, com certeza. Mas antes disso, eu fiz várias coisas, né? Então tem muita opção. E isso pode talvez confundir um pouco com É, falta de foco ou preguiça. no passado, não tinha muita opção, não tinha muitas empresas, tu não tinha Uhum, muito o que escolher. Até mesmo a escolaridade era diferente. A uhum, própria preparação acadêmica era. O acesso a isso era muito difícil. Então as pessoas entravam numa empresa e conseguiam aquele trabalho, elas iam a vida inteira, uhum. até se aposentar. Ou você trabalhava no campo, ou você trabalhava na cidade, numa empresa, numa loja, numa fábrica, e você seguia a vida inteira ali. É meio que uma acomodação, mas também tem muito isso, a falta de opção. Hoje as pessoas não são tão ligadas, essa geração milênio, né? Ela não é apegada a uma marca, ela não é apegada a um modelo, ela não é apegada a um trabalho específico. Uhum. Ela vai atrás daquilo que lhe rende melhores opções, melhores condições. Né? Sim. Então, se eu estou fazendo um trabalho, mas de repente há a possibilidade de eu fazer outra profissão, outro trabalho que vai me render opções melhor de vida, condições melhor, financeiras, ou abrir portas, né, para um futuro melhor, mas não tem essa de ficar, não, eu vou ficar nisso porque eu sempre fiz isso. Não. O É, pessoal arrisca mais, eles vão à frente. hoje eu tenho um filho de 19 anos, né? E ele conversa bastante sobre a questão de investimento. E por que esse pensamento de investimento? Porque hoje existem opções, né? Ele nasceu, tem 19 anos e nasceu em 2006. Quando a gente olha para essa quantidade de opções que se tem de informações e de Uhum. orientações, é como se cada clique da internet fosse uma escola, né? E a gente não tinha muita opção de poder, como é que eu vou dizer assim, aprender a fazer Não diferente. A tinha gente nem meio acesso é, fez, à informação. fez meio parecido com o que os pais da gente ensinaram. E não é que estava errado, não é isso, Era o que eles né? tinham Era o também. que eles tinham. E hoje, quando eu digo pro meu filho, por exemplo, eu acho que é assim, ele vem com 5 opções diferentes, né? Então tem uma gama de escolhas muito maiores. Ao mesmo tempo que o millennial é chamado de preguiçoso, né? E eu acho que aqui a gente já pode quebrar um dos mitos, não é Uhum. preguiça, Não. é oportunidade, então vai variando a ponto de chegar naquilo que fica mais tranquilo para si. Tem o outro lado de que eles também são extremamente empreendedores. São os que hoje estão atuando no mercado, né? Pessoas de 35, 40 anos, né? Olha as Que startups aí, né? todas feitas por millennials, né? São É. pessoas que quando encontram o seu momento de acomodação e conforto, eles vão fundo naquela mesma parte. O livro até cita, né, dois personagens no capítulo ali, Isso. a Ashley e o Jeff, né? Uma que é professora de teatro e faz muitas coisas ao mesmo tempo, multitarefas, Multitarefas. e acaba se cansando bastante com isso, mas ela tem uma característica de fazer muitas coisas, né? E isso é uma característica do milênio também, Uhum, essa ideia de fazer muitas coisas. Até uma coisa que eu sempre falo nos estudos bíblicos, nós vivemos um contrassenso hoje, né? Nós temos uma época que nós temos tudo para ter tempo de sobrando. exato. Porque quando eu quero lavar uma roupa, eu boto na máquina. Não preciso lá pegar água no cacimba, não Aham, preciso ir lá na aham. beira do rio lavar. Sim. Eu só boto, aperto um botão. Eu vou fazer uma refeição, eu pego o telefone, ligo lá, chamo o iFood, ele vem, entrega, né? Ou mesmo micro-ondas, Ou air o fry. micro-ondas, o air fryer, né? O prato pronto. E cadê esse tempo que está sobrando, né? Não está sobrando. Cada vez a gente se ocupa mais e Isso. faz mais coisas. E o resultado é que também, pessoal, o milênio está adoecendo mais, né? Com doenças emocionais e de esgotamento, justamente por essa opção, de essas múltiplas opções, essa multitarefa, né? Você vê, e aí muita gente está assim, não, eles são muito sensíveis, né? Ah, qualquer coisinha e tal. Evidentemente que tem aquelas que são mais Uhum, sensibilizados, que uhum, não conseguem ouvir um não conseguem, né, lidar com uma frustração. uhum. Mas é uma pequena parcela. A maioria desse grupo trabalha muito, é muito focado, faz muitas coisas ao mesmo tempo e está pagando um preço alto É, por isso aí. ao mesmo tempo que se tem vantagens tecnológicas, por exemplo, a ligação telefônica evita uma viagem por vezes que tu faz uma chamada por vídeo.
Então, numas reuniões em que a gente viajava aí, Porto Alegre, Canoas, ia a São Paulo, né, para fazer algumas conferências, tu faz via online e tu evita de viajar. Ou o tempo de viagem, o tempo de hotel, o tempo de deslocamento, tu economiza. Mas ao mesmo tempo, a gente, enquanto não viaja, enquanto não está no hotel, enquanto não está se deslocando, a gente está lendo um blog, está escrevendo um texto, está produzindo um conteúdo, e no fim das contas, realmente, né, a máquina de lavar veio para dar esse tempo de não ficar esfregando a roupa, mas a gente ocupa fazendo tantas outras atividades e se cria um ativismo. E Isso. isso cansa de verdade. Hoje, É um cansaço muito mais mental e emocional do que físico. hoje quem ocupa os bancos das igrejas são os millennials. São os Sim. pais de família que estão aí, né? E quando a gente vê nas escolas, e o pastor também trabalhou na escola, eu estou trabalhando agora, a quantidade de crianças que tem característica de ataque de pânico, crise de ansiedade, Depressão. depressão, a dificuldade de se relacionar com outras pessoas em nome daquela falta de segurança, né? É muito difícil tu se relacionar com o outro porque tu não conhece a reação do outro. E tem muitas crianças que estão até sobrecarregadas por É. isso, porque é escola, é curso de inglês, é natação, é escola de futebol, né? É tantas atividades que eles também ficam sobrecarregados, né? E quando a gente vê essa gurizada novinha, né, então, que tem seus 15, 16 anos, que é a geração futura, onde a gente até pode falar sobre ela. Geração alfa aí, né? É, Pessoal alfa, é. Quando a gente fala sobre eles, a gente diz, mas eles são muito frágeis, eles não têm força para nada, eles não aguentam coisa nenhuma. E aí parece que nós, dessa geração millennial que o livro Aguentamos. fala, nós somos um bom exemplo, né, É. para que tudo isso. Não, nós também tivemos nossos problemas. É que as pressões que nós enfrentamos hoje, na faixa dos 30 e 40 anos, essa gurizada já está enfrentando agora com Exatamente. os 15 e 16 anos. E isso é uma coisa bem interessante, porque aí quando eles perguntam assim, pai, o que que eu faço nessa hora? Será que nós temos a condição, até o livro sugere sobre isso, de ser mentores dessa geração nova? Criar neles uma expectativa de que a gente vai dizer aonde a gente deve caminhar, como fosse o caminho das pedras, né, dentro de um rio raso, tu caminha em cima das pedras e não molha o pé. A gente sabe esse caminho? Será que nós poderíamos ser mentores para essa turma nova que está aí? Acredito que sim, mas a partir do momento que você tem consciência da onde você está errando e aonde você errou. Exato. Agora, se você não tem essa consciência, tu não sabe aonde você está errando, você não sabe aonde está o problema que te sobrecarrega, que te cansa, você não vai conseguir ajudar o outro. Pelo contrário, você vai repassar o teu problema para a vida do outro. Você vai sobrecarregar o outro de vez de auxiliar. Agora, quando você tem essa percepção, não, de fato, a minha geração é uma geração que está errando nesse aspecto. Estamos sobrecarregados, estamos fazendo muita coisa ao mesmo tempo. É muita informação, né, e a gente não consegue lidar com tudo isso. E se a gente passar isso para a próxima geração dizendo, pessoal, não sigam esse caminho, né, já vamos estar fazendo um bom... Isso é interessante porque quando nós passamos as nossas situações, a nossa geração aí passou as situações, as pessoas que estavam à nossa volta disseram, engole o choro, né? Levanta e continua. É assim mesmo. E assim a gente foi dando os nossos tropeços, né? E chegando onde é que a gente chegou. A geração de agora parece, né? Parece que essa tutoria está sendo conduzida como se fosse uma proteção exagerada. Aonde eu sei que eu tropecei, eu não quero que o meu filho venha a tropeçar. E ele não tem a experiência do joelho ralado, que é importante, do tombo que ensina a caminhar, da frustração que vai fazer eu ter um pouco de persistência, entender que nem tudo é como eu quero. A gente nota, por vezes, né, famílias dos millennials que têm as suas crianças da geração alfa e que diz assim, tu não conseguiu o que tu queria? Não se preocupa, o pai vai dar um jeito. Isso é diferente, né? Olhando assim um aspecto mais amplo, né? Eu vejo que esse movimento, ele vem de geração em geração há muito tempo. Uma geração que passa muito trabalho, que muita dificuldade, ela quer proporcionar uma vida melhor para os seus filhos. Não tinha pensado assim. E aquela geração quer agora uma vida melhor para os seus filhos, para a próxima geração. Um protege o outro. Vai protegendo. Chega num limite que ela fica super protegida. Né? Aí tem até aquela história, né? Homens
tempos difíceis criam homens, né, duros, e homens duros criam tempos fáceis, homens fáceis criam pessoas fáceis, criam tempos difíceis, né? Então é mais ou menos isso, porque quando chega uma hora, a pessoa tem tudo nas mãos e ela não sabe como administrar agora para o futuro. Aí a coisa começa a ruir, começa a ir para o outro lado, né? Sim. Até, por exemplo, impérios, empresas familiares, né? Costuma-se dizer que não chega a terceira geração, né? Isso, essa semana eu escutei sobre isso, por isso quero comentar. Porque daí a próxima geração já não se empenha como a primeira. Sim. A próxima, então, não dá nem valor porque não sabe de onde aquilo veio. E aí tudo cai e aí tem que começar do zero de novo. E isso é uma coisa que vem. Então, acredito que nós estamos aí num processo do milênio que veio de uma geração anterior muito dura e essa geração agora não quer passar isso para os seus filhos. Aí cria uma geração super protegida. O início dos anos 2000, que foi mais forte essa questão da globalização que nós experimentamos conversamos nas aulas de geografia, né, 99, 2000, as aulas falavam sobre a questão da globalização geopolítica. O preço do petróleo lá fora, em outro continente, dava diferença na gasolina aqui na cidade, por exemplo, o preço do alimento por causa de um tornado que aconteceu em outro país. Até no livro ele cita essa questão, né? Que claro, o livro são de autores americanos, é um outro contexto, mas é muito parecido com o que nós vivemos aqui, não é tão distante assim, né? Então ele cita, por exemplo, a crise imobiliária 2008, né? É muito comum um jovem americano, faz 18 anos, ele quer sua independência, ele quer morar sozinho. Exato. E naquele contexto isso foi proibitivo, né? Não tinha mais como. E aí muitos acabaram ficando na casa dos pais, até seus 20, 30 anos, algo que para lá é algo completamente fora da realidade. É quase imoral, né? Ficar com o pai e a mãe. Né? Assim, mas, você parece um bebê, tá morando com seus pais. Isso. Aqui no Brasil nós vivemos essa realidade, mas a realidade é diferente. Aqui as pessoas ficam às vezes muito tarde com os pais, porque você não consegue acesso a uma casa. Você não tem dinheiro, o salário é baixo para você alugar um lugar, para fazer uma prestação você não tem crédito, né? Então as coisas aqui são mais difíceis, então não é muito a nossa realidade aqui no Brasil, né? Mas assim, esse impacto que eles sentiram na economia de trabalho fez o pessoal repensar no futuro. Muitos desses jovens lá que passaram por isso não têm mais a pretensão de vou comprar uma casa, vou abrir um patrimônio nesse sentido, né? Então eles pensam, por que eu vou comprar um carro se eu posso pegar um Uber? Por que eu vou comprar uma casa se eu posso alugar e pegar esse dinheiro que eu ia comprar casa, investir aí em criptomoeda, investir em ações, né, em fundos imobiliários, e eu vou ter uma renda muito maior. Então eles têm um pensamento diferente da geração milênio, da geração anterior, né, da pré-milênio aí que tinha, não, vamos, né, fincar raízes, né? Então é um pensamento diferenciado, né? Então como que a gente conecta hoje, né, com essas pessoas? A grande questão é entender que são focos diferentes, pensamentos diferentes, que foram moldados por situações diferentes. Exato. Né? Cada situação vivida no mundo é uma situação diferente. Né? Se pegar lá as gerações mais antigas, lá que o pessoal fala dos boomers, né? Sim. Que é os filhos daqueles que foram para a Segunda Guerra. Para a guerra, Eles tinham outro objetivo, porque a situação enfrentada por eles exigia isso. A situação enfrentada pelos milênios é outra. E a situação enfrentada pelos filhos dos milênios já é outra bem diferente. Né? Então, cada geração vai ter as suas lutas, os seus problemas. E nós temos que, ao invés de ficar criticando, porque criticar por criticar não resolve nada. Não. Nós precisamos entender e ver como que a gente pode aprender com eles, porque eles têm muita coisa para nos ensinar, mas também como que nós podemos ensinar eles, porque eles também têm muito para aprender. E a vontade de aprender é grande em função da internet que está disponível para todos eles, né? Então, eu não sei como é que é com vocês aqui, mas o meu filho é autodidata em muitas coisas, né? Aprendeu língua sozinho, aprendeu música praticamente sozinho, né? Hoje dá aula de música, está numa faculdade de música, mas o aprofundamento mesmo, assim, ele fez em casa, né? Uma facilidade de aprender coisas. Então, é uma porta aberta também para que a gente possa dar para eles um norte em algumas situações. Mas não chegar ao ponto de dizer, nós sabemos tudo e vocês têm que seguir fazendo aquilo que a gente já fez. Como eu disse, nós temos muito a aprender com eles. Com certeza, né? Com certeza. Então hoje essa gurizada assim, na escola tem dificuldade porque eles não querem decorar. Mas por que eles não querem decorar? Porque eles não vêem essa necessidade de decorar. Se eles querem saber uma data, um evento, em 2 cliques ali no celular, eles já têm a resposta. Então por que eu vou decorar isso
se eu tenho a resposta aqui. Eu Não é quero necessário. aprender outras coisas, eu quero usar outras ferramentas, eu Sim. quero chegar em outros lugares, E né? chegar ao ponto de. Eles chegam na conclusão, né? Essa geração alfa, então, diferente da gente, este esforço que eu estou fazendo não vale a pena, não vou ter resultado, vou parar de fazer. Vou parar de A fazer. gente persistiu um pouco mais, né? Não quer dizer que estava certo, porque se perdeu muito tempo fazendo coisa que não precisava, e agora se tem a oportunidade até de medir quanto eu vou receber, nem a questão financeira, mas de retorno pessoal, neste movimento que eu vou fazer. Porque outras tantas pessoas já fizeram, e tu pode comparar. Ainda nesse sentido, eu lembro quando eu estudava no ensino médio, né? Eu fiz o ensino médio técnico, junto com técnica eletrônica. E eu sempre ouvia dos professores assim: no futuro os profissionais teriam que são sempre muito habilitados em uma área específica, né? E hoje estamos nesse futuro Exato. e vemos que isso não funcionou. Porque não adianta você ser habilitado, você tem que ter muitas outras habilidades. E uma Sim. das grandes habilidades é lidar com pessoas, é lidar com gente. E isso essa geração milênio faz muito bem. E essa próxima geração que está vindo faz muito bem. Eles são conectados. Às vezes eles têm essa dificuldade de entender: ah, mas ele está sozinho lá no quarto, não conversa com ninguém. Ele conversa com muito mais gente do que a gente imagina. A dificuldade maior é o olho no olho. Sim. A gente pode fazer um programa só sobre isso. É um outro assunto. É um outro né? assunto, né? Mas eles estão conectados, Isso. eles estão se relacionando com pessoas de uma forma diferente da nossa geração. Eu vejo um conflito bem interessante quando meu filho visita os avós, né? Aí ele chega e não cumprimenta daquele jeito festivo que os avós estão acostumados a receber, né? Oi, tudo bom? Como é que vai? Fica, opa. Ou só levanta a mão assim e passou batida, né? Fica, ué, mas o que aconteceu? Pô, tá de mau humor? Não, ele é assim. Não, mas ninguém é assim. As pessoas desse jeito estão de mau humor. Mas é a forma dele se comunicar. Mas, de novo, seria um programa diferente, né? Para um outro momento. Só pra gente concluir essa parte. Só um exemplo, assim, como a comunicação, às vezes, é diferente. É diferente. Eu digo assim, fica um gostinho de quero mais para um novo programa que a gente Tem pode muito pra falar trazer esse assunto, né? Com certeza. Sobre essa situação de que a gente é também um ser humano completo, né? E tem o aspecto do relacionamento pessoal também, das relações mais assim, empreendedoras, a parte financeira, do sustento, tem também a parte espiritual. Essa geração millennial, que então somos nós, as pessoas que frequentam as igrejas e estão nas diretorias e empreendendo aí mundo afora, elas também têm uma necessidade de espiritualidade muito forte. Né? O mal do mundo é resultado do pecado, não há dúvida a respeito disso. E como é que a gente coloca para o millennial, para essas pessoas, né, que somos nós também, os que estão aí, chefes de família nos dias de hoje, essa questão assim mais do, olha, vocês têm essa característica em função do pecado que existe em vocês. Qual é que é o encaminhamento para isso? Esse é um tema bem assim complexo, né? Porque a gente estava falando antes. No passado não tinha muita opção de escolha. Você nascia numa família católica, você era católico. Você nascia numa família luterana, você era luterano. Ponto final, não se discutia. Hoje esses jovens têm muitas opções. E eles estão abertos a essas opções, não só aonde eles frequentam, aonde eles vão, mas a própria internet também é um leque de... Né, é um cardápio religioso ali a escolher o que você quer. E, como nós estávamos falando também, o jovem, o milênio, ele procura algo que ele veja utilidade. Né? Isso também vale, por exemplo, numa relação de igreja. Ele quer estar numa comunidade onde ele veja utilidade. Utilidade no sentido de que aqueles que estão lá não estão querendo enganar ele, oferecer algo só para captar a atenção dele. Ele é acostumado com propaganda desde que nasceu, ele sabe que quando as pessoas estão mal intencionadas ou não, ele tem um faro para isso, né? percebe, isso. O pessoal tem segundas intenções, botaram uma banda só para me atrair, depois vão tirar e vão me deixar, né? Então eles sabem disso aí. Então eles querem relacionamentos autênticos. Né? Até essa questão online, a gente, vamos dizer assim, como milênio, a gente é muito amigo. Todo mundo é amigo, convivia com muita gente, mas amigo mesmo, que tu pode contar, é pouquinho. É pouquinho. Né? Convivia com muita gente, mas era pouco. Esse pessoal hoje tem contato com muita gente online, mas amigo, continua sendo aquele grupo ainda, 2, 3, 4 pessoas, como sempre foi. Só de uma relação diferente. Então esse pessoal na igreja, hoje em dia, eles precisam ser acolhidos, eles precisam construir relacionamentos autênticos
Não é pessoas que queiram alguém na igreja. É pessoas que queiram alguém na vida deles. Eu que sou membro da igreja, eu quero alguém na minha vida. Para fazer parte da minha vida, para ser meu amigo, para ser alguém que some na minha vida. E essa pessoa lá, ele vai também sentir ele vai sentir que ele é bem-vindo, que as pessoas se importam com ele. Elas não querem usá-lo, elas não querem mais número, querem ele. E nesse momento, quando ele sentir isso, ele vai estar aberto a ouvir a palavra, a entender suas falhas, a receber que ele é pecador, a entender o amor de Cristo, porque ele vai se sentir abraçado e acolhido. Senão ele vai sentir esse relacionamento é falso, é frio, eu não quero estar aí. É o mesmo que se sentir em casa, né? Exato. A nossa geração é acostumada a ir na casa da mãe, na casa da avó, e depois do almoço deitar no sofá ou no verãozão, deitar até no chão, né? Para tirar um soninho, de tão à vontade que fica quando tá na casa daqueles que são assim, da família. E na se isso não acontecer, você não vai conseguir falar de pecado, de perdão, porque ele vai fechar os ouvidos. Tem que se sentir à vontade. Essa pessoa, o que ela quer comigo? Porque eles viveram num ambiente assim, onde todo mundo é perigoso. Você tem que desconfiar de tudo. Cheio de propaganda, nem todas são confiáveis. Sim. Né? Muitas opções, todo mundo gritando, chamando a atenção. Não era fácil de testar o que era verdade ou não. Não era fácil testar. Hoje dá. Né? Hoje dá. Né? E aí, então, primeira coisa, relacionamento de verdade. Nós não queremos você na igreja, nós queremos você. Legal. Como estamos na igreja, você vai ficar aqui também. Mas nós nos importamos com você. E hoje a nossa geração e até a geração anterior ainda é que viu as maiores transformações, né? Meu pai nasceu em 1950, então ele nasceu num período em que não tinha eletricidade quase em todas as casas, televisão era uma coisa muito rara, ao ponto de poder assistir o streaming no celular, na palma da mão, né? Então ele viveu todas essas transformações, isso assusta bastante, e nós passamos essa transformação também, né, de ver o telefone discado, sim, dentro de casa para muitos. Usar o orelhão com ficha. Né? Orelhão com ficha, com cartão. E agora, né, o smartphone fazendo ligação em tempo real com vídeo em pessoas no outro continente, né, do outro lado do planeta. Então a gente tem uma forma bem interessante de ver essas transformações. E quem está chegando agora, né, que está sob os nossos cuidados, tanto da igreja, nós aí pastores, ou na escola, professores, ou na casa de cada um, né, com seus filhos, tem a baita oportunidade agora de fazer com que isso tenha um fundamento sólido. Né? E o fundamento sólido, com certeza, é o mesmo de sempre, né? A palavra de Deus, para que as pessoas possam perceber que tem coisas que mudam e algumas coisas são as mesmas para sempre. Como alguém diz assim, a palavra de Deus resistiu à geração Coca-Cola, né? Que é a nossa, né? Nossa. Então agora a próxima a levar isso é a geração Facebook. Por aí. Né? Instagram, Snapchat, nas redes sociais. Eu já escutei que Facebook é coisa de vô e de tio. Já tá ultrapassado, né? É um Instagram. Pra quem usou Orkut... Barbaridade, entregou a idade agora. Essa gurizada nem sabe o que é isso. Mas tá legal, o programa, pessoal, nós temos nosso tempo aí, uns 30 minutos, 20 minutos. Palavras finais aí, pastor? Não, só agradecer o espaço, né? E vamos continuar esse papo aí em outro momento, com certeza, né? Certo. Até você tem muito a falar desse livro, tem muitas coisas ainda que pode acrescentar. Isso, o livro Mito da Geração Millennial, quem tiver a oportunidade procura para ler ele também, conhecer esse material. Fala da gente, quem tem aí 35, 40, 45, né? É a geração que nasceu nessa época e traz uma perspectiva bem interessante de como a gente se entender e entender as próximas gerações que estão por aí. Pastor André Brigadinho. Obrigado, né? Agradeço a oportunidade. Show de bola, uma conversa bem interessante, espero que o pessoal tenha gostado. Faça suas perguntas, interaja no nosso canal também no YouTube, vai ser colocado na descrição aí para vocês, e também no Facebook da própria rádio, né, onde é que a gente está postando esse conteúdo, e talvez até sugerir um assunto que vocês queiram ouvir aqui com a gente, tá bom? Pensando Família, fica por aí, até a próxima. Um abraço, Deus abençoe. Você está ouvindo Pensando Família. Um programa de informação, entrevista e conhecimento.